Antes de mais pedimos desculpa pelo ligeiro atraso, mas estivemos aqui a ultrapassar alguns problemas técnicos. Sejam bem-vindos à 10ª Conferência de Valor da APA, uma edição que versa o tema da nova governação e fóruns em formato virtual. Nos dias 13 e 14, as sessões terão já um formato híbrido, com presença no Hotel Sana, em Sesimbra. Mais uma vez, contam com um painel de oradores de excelência, ao qual a APA já nos tem vindo a habituar, e um chairman que dispensa apresentações, o Dr. Artur Vaz, para debater e concertar propostas e soluções para o desenvolvimento de novos modelos de governação em saúde. Por isso, contamos com todos para nos acompanhar nestes 4 dias de intensa discussão e partilha. A apresentação da e-learning visa em concreto abordar a gestão orientada de processos de negócio tem e que todos reconhecemos tem para uma prestação de cuidados com qualidade, com sustentabilidade e com valor para o utente. E num setor altamente complexo e de casos. No entanto, também reconhecemos que é generalizada a ausência de um conhecimento sobre gestão de processos e de pensamento sistematizado e orientado para processos nas instituições de saúde e aqui em concreto, em particular no setor público. E é por isso que neste âmbito, aquilo que pretendemos hoje aqui é abordar uma das linguagens mais comumente utilizadas no desenho de processos, o Business Process Management, mais conhecido pela sigla BPM, através do qual, através de representações gráficas simples e que são entendíveis, e na próxima hora e meia pretendemos, no fundo, fazer uma pequena introdução à processos pode ter nas organizações, nomeadamente na melhoria de comunicação entre as equipas, na otimização de recursos e na melhoria da eficiência e qualidade. E por fim também queremos vos apresentar um exemplo de uma organização de saúde que já tem uma equipa consolidada e dedicada apenas à gestão de processos. Assim, e sem mais demoras, passo desde já a apresentar os nossos oradores, a quem agradeço a sua disponibilidade para estar aqui comigo para discutir e partilhar o seu conhecimento e experiência sobre gestão de processos. Começo por apresentar a professora Carolina Santos, é a professora auxiliar convidada da Escola Nacional de Saúde Pública e coordenadora da pós-graduação Gestão de Projetos em Saúde. É também certificada em Gestão de auxiliar na nova Information Management Tecnologias de Informação, licenciado em Engenharia Informática e mestre em Sistemas de Informação pela Universidade do Minho, entre outras formações que tem, não posso referi-las todas aqui. Atualmente encontra-se a trabalhar no seu segundo doutoramento. E por fim apresento o engenheiro David Veloso, que criou e dirige há 10 anos sensivelmente a direção de organização e processos no Grupo Luz Saúde, um grupo privado de norte a sul do país, com clínicas e hospitais de norte a sul do país, que integra uma equipa que apoia a criação estruturada de regras clínicas e não clínicas de forma uniforme para as dezenas de unidades que integram este grupo. Antes também integrou a direção de sistemas de informação da José Manuel Saúde e foi também consultor na EY. E antes de começar por dar a palavra ao professor Vítor Santos, no chat da plataforma para colocar qualquer questão, qualquer dúvida ou para partilharem algum comentário e reflexão sobre esta temática que gostassem de expor. No final das intervenções poderemos partilhá-las e discuti-las entre todos. É um prazer contar com os nossos oradores nesta conferência e desde já
Passo a palavra então ao professor Vítor Santos, que nos vai fazer aqui uma breve introdução ao BPM e quais são as perspectivas desta ferramenta para a área da saúde. Professor Vítor, força. Muito obrigado, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o simpático convite para participar na 10ª Conferência Valor da APA. Portanto, é uma honra. Cabe-me a mim fazer aqui a parte chata. Portanto, também quero cumprimentar os outros oradores, aqui a Carolina e o David Veloso, porque eu vou chatear aqui o pessoal a falar aqui de teoria sobre o que é o BPM e depois os meus colegas e dizer que terei todo o gosto depois também de responder aqui a alguma questão, caso as pessoas depois desta nossa apresentação ainda tiverem coragem para desportar seja o que for. Portanto, mas nessa perspectiva, portanto, vou começar aqui, eu vou partilhar então o meu ecrã, em benefício, espero, de ajudar a fluir o meu discurso. Ia só pedir que confirmassem que estão a ver aqui. Bom, força. Eu já fui aqui devidamente apresentado, portanto, mas só para dizer, trabalho em sistemas de informação e inteligência artificial, portanto, na mistura dos dois. Portanto, a ideia é sempre procurar formas de tornar os sistemas de informação e as organizações mais inteligentes. E uma boa maneira é precisamente o foco nos projetos, nos processos, quero dizer. E, de verdade, porquê é que não falavam? Bom, porque muitas vezes as pessoas têm um bocadinho, esquecem-se que o papel das organizações é precisamente terem processos que sirvam os seus clientes. E quando estou aqui a dizer clientes, estou a falar de um cliente lato sensu, não é o cliente que compra coisas. Pode ser o cliente, por exemplo, numa escola, o cliente é o aluno. No hospital, se calhar o cliente é o paciente. E, portanto, quando nós falamos de cliente, estamos a falar da pessoa a quem a organização, pessoa ou entidade, não é? A quem a organização presta qualquer serviço. E muitas vezes mobílias, para que é que serve isto tudo? Bom, serve, na verdade, ou deveria servir apenas para servir estes processos, que são esses os processos que são úteis para os nossos clientes. A questão da gestão dos processos é que nós traduzimos por BPM, Business Process Management. O que é que isto é? Bom, basicamente, isto é uma área que é herdeira do Total Quality Management, do TQM, e do BPR, do Business Process Reengineering. Portanto, digamos que isto é quase o sucessor do Reengineering do Michael Hammer, e é uma área focada na gestão destes tais processos. E porquê que eles devem ser geridos? Porquê que não chega só dizendo, pronto, temos aqui os processos, então estamos todos muito felizes. Bom, nós devemos entre aspas, que eu estava a falar, nós temos que pensar em formas de torná-los melhores. E torná-los melhores significa torná-los mais rápidos, torná-los mais baratos, aumentar a qualidade e, portanto, tudo isto estes processos de negócio, e aqui também dizer que o negócio, quando estamos a falar de negócio, não estamos aqui a falar de negócio de dar dinheiro. Estamos a falar do negócio, enquanto o que serve a missão de qualquer organização. Regra geral, quando falamos num processo, falamos de duas coisas. De eventos, portanto, o que despoleta o processo e o que despoleta atividades dentro do processo, e falamos de atividades.
Atividades essas que muitas vezes, e na maior parte das linguagens, é que nós chamamos de tarefas. Quem é que participa neste, quais são os componentes destes processos? Regra geral, segundo os principais autores, são identificados três, digamos, partes binárias, ou podem não ser binárias, podem serem sob um vasto leque de opções. Os atores, estes atores podem ser pessoas ou podem ser máquinas. De notar que isto é uma coisa que se discute muito na área do BPM, é a possibilidade de pôr-se alguns desses atores humanos serem substituídos preferem ser tratadas por robôs e por computadores do que por médicos. Isto só para dar um exemplo. Portanto, isto é bom, esta ideia dos atores, mas quando nós estamos a falar de atores, temos sempre aqui um equilíbrio entre o que é humano e o que é máquina. E depois temos o outcome. E o outcome é a verdadeira razão de ser do... Não vou ler isto, eu sei que estes slides depois vão ser distribuídos para as pessoas, não é? Que queiram, não é? Mas há aqui um autor que eu não posso deixar de sublinhar, que é o Dumas, que quem tiver interessado em conhecer esta área, eu ia recomendar a utilização do livro do Dumas, ou então, se quiserem ver algo da comunidade, eu poderia também... interessantes para quem quiser conhecer profundamente esta área do BPM. Mas estão aqui umas definições, todos já leram, eu não vou as ler, vou simplesmente avançar. Vou mostrar-vos o que é um processo. Vejam, temos aqui um cliente que está um pouco chateado, porque diz que a máquina de lavar não funciona. Já todos tivemos este problema, acho eu. Mas eu já tive. Imagino, só se algum felizardo nunca teve este processo. O que vai fazer chama um centro de suporte. Portanto, liga para alguém. Esse centro de suporte vai, por exemplo, contratar um serviço em outsourcing, que chama um técnico. O técnico vai olhar, pedir informação para a loja para ver se a máquina tem garantia. Se tiver garantia, vai dizer qualquer coisa ao cliente, e o cliente, se calhar, se não houver garantia, o cliente não vai ficar muito satisfeito, vai continuar, como vocês podem ver, bastante chateado. Ou então, se tiver garantia, ele vai ficar muito contente, não é? Então, vocês estão a ver que há um processo onde há vários atores, o próprio cliente também é um ator, mas há vários atores e também notem aqui um fluxo. E o que é que acontece? Bom, é que todo este fluxo traz valor para o cliente. E como eu estava a dizer há pouco, a vantagem dos processos é trazer valor para o cliente. Bom, a verdade é que estes processos, neste caso ele ficou muito contente, mas também já ficámos todos muito chateados com os processos. Não é? E já agora, processos de todo o género, até com idas aos hospitais. E ficamos chateados por várias razões. Desculpem lá estar aqui a dizer estes exemplos, mas como vocês são da área da saúde, não é? Sou apenas um engenheiro, portanto vou tentar usar aqui as coisas do vosso lado, mas se calhar já todos achámos que fomos a um processo de urgência e que demorou demasiado tempo, não é? Se calhar. Bom, não é tão mau como temos um diagnóstico errado, não é? E o tratamento errado, mas também temos queixas. E a verdade é que os processos podem levar a diferentes tipos de outcomes. Podem ser positivos, quando realmente têm valor para o cliente, ou podem ser negativos, quando acontece exatamente o contrário. E, portanto, há aqui, em relação a este exemplo que eu dei aqui da máquina de lavar, vejam que há aqui vários estados, desde os estados que
trazem valor para o cliente, até aqueles que não têm nenhum valor, que é o pior de todos é a máquina não ser reparada, nem está na garantia, nem foi reparada. E depois, ou então não está na garantia, mas é reparada. E, portanto, há aqui vários níveis de satisfação. E nós também temos isto. E é muito comum associar-se KPIs e diferentes métricas à análise dos processos. Contudo, como eu vos disse, a gestão de processos, o BPM, é uma disciplina organizada. Há várias opiniões, por exemplo, a do CIBOC divide o BPM em 8 atividades, sendo que uma é a gestão do portfólio de processos. A do Dumas, que é aquela que eu estou a utilizar aqui, divide em menos atividades, que são exatamente estas que estão aqui ditas. Identificação dos processos, a documentação, a measure que eu já falei, dos KPIs, o design, executar, monitorizar e controlar. Isto para os processos que são automáticos e para os processos que são manuais. O Dumas, antes de passar aqui ao Dumas, ia só aqui dizer uma coisa do Bill Gates, todos conhecem o Bill Gates, não é? Aqui está ele, todo feliz, e ele diz que há aqui uma coisa que justifica o BPM, é que qualquer projeto, qualquer tecnologia que seja usada no negócio pode levar, se o processo estiver bem desenhado, melhor eficiência. Se o processo estiver mal desenhado, faz exatamente o contrário. Vai fazer o highlight daquilo que está errado. E então, esta ideia, está aqui dita pelo homem da tecnologia, da Microsoft, que vocês sabem, não é? O Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, mesmo hoje em dia, leva-nos a pensar exatamente nisto. É que temos a tecnologia é muito importante, e como eu já disse, por exemplo, para tornar os processos mais rápidos e até se calhar mais baratos, mas só faz sentido se os processos estiverem bem desenhados. E, portanto, quando nós falamos em BPM, é realmente acerca de tecnologia, naquilo que muitas vezes é designado por Business Process Management Systems, os BPMS, mas é, sobretudo, uma disciplina de pensamento científico em termos de otimização dos processos. Ou seja, a tecnologia não chega para trazer valor para o cliente. Então, o que nós temos que fazer é otimizar e pensar os processos de forma racional e depois, só depois, então, utilizar a tecnologia para otimizar esses processos. Isto é válido para todo o tipo de processos, incluindo, como eu estava há pouco a referir, os que são da área da saúde. Eu não sei se a Carolina vai falar disto, mas provavelmente vai, mas, por exemplo, há coisa aí de 2 anos, eu e a Carolina orientámos uma aluna que otimizou. Tu vais falar disto, não, Carolina? Vais. Não avançava, Zé. Não, mas eu vou só dizer uma coisa muito mínima. Não, é só dizer que trabalhámos com uma estudante que otimizou os processos de rastreio de cancro da mama. E cá está, otimizar, nesta lógica de otimizar o tempo de detecção de um caso positivo, objetivamente é do interesse da pessoa que tem a doença, porque, como todos nós sabemos, neste tipo de cancro, quanto mais cedo é feito o diagnóstico, maior é a probabilidade de cura. Isto só para dar um exemplo, e nós estamos aqui a falar de tecnologia pura e dura, estamos às vezes a falar de repensar o processo, não é? É isto que eu estou a dizer, por isso é que a tecnologia apenas ajuda, permite, mas não é suficiente. Portanto, isto não é uma questão só de automatização, não deve ser pensado assim. O que é que pode acontecer na otimização dos diferentes processos? Pode acontecer várias coisas. A primeira coisa a dizer é que nós temos vários handoffs em termos dos processos. Há algumas atividades que fazem sentido serem automáticas, outras fazem sentido serem manuais, e se calhar num determinado processo nós temos a mistura disto. Eventualmente poderemos ter processos que são totalmente manuais e devem continuar a ser totalmente manuais, e temos outros processos que podem ser totalmente automáticos. Portanto, temos estes 3 tipos de ambiente. O segredo é precisamente tornar automático aquilo que deve ser automático, manter como manual aquilo que deve ser manual,
e fazer bem os handoffs entre este tipo de coisas. Vou dar aqui um exemplo. Neste momento, já toda a gente experimentou ser atendido por um chatbot. Nós próprios temos andado a trabalhar nisso. Será que as pessoas gostam, na área da saúde, de ser atendidas por um chatbot que não tenha empatia, que não diga à pessoa, pois realmente, como tem passado, como é que vão estas dores nas costas? O chatbot não vai perder tempo com isso. Vai dizer qualquer coisa do género, olha, então diga lá o que é que tem. Isto. Então olha, vai ali fazer não sei o quê, tchau. Será que, portanto, há aqui área, também tem que haver aqui o bom senso, impera, ou deve imperar acima de todas as coisas. Portanto, devemos automatizar, sim, aquilo que faz sentido ser automatizado, devemos não automatizar aquilo que não deve ser automatizado. Seja como for, os sistemas de informação, e eu acrescentar aqui, e a inteligência artificial, tenderão a desempenhar um papel de crescente importância nesta área. Bom, e o que é que isto também impacta nas organizações? Isto impacta nas organizações porque também permite revolucionar. O BPM revoluciona a maneira como as organizações estão, passo aqui o plenário, organizadas. Porquê? Porque nós sabemos que, regra geral, quando queremos falar de uma organização qualquer, o que temos é um organograma, ou se quisermos o sinónimo, organigrama, não é? Portanto, as duas palavras são válidas. Então, o que é que temos? Temos uma série temos aquela árvore invertida, não é? Temos o chefe, depois temos os diretores intermédios, depois temos os diretores de secção, depois temos os funcionários, temos uma hierarquia. E em que muitas vezes as pessoas tendem a defender a sua hierarquia. E estão ali como é que é dizer, na sua quintinha, a defender os diferentes postos de trabalho e até muitas vezes as diferentes vaidades, porque é assim que funciona. Ora, o cliente não quer saber disso. Eu, quando vou à padaria, eu não quero saber quem é que é o chefe dos tipos que amassam pão, nem quero saber quem é que é o chefe dos vendedores, eu não quero saber de nada disso, isso é totalmente irrelevante. O que eu quero é levar um pão fresquinho para casa, não quero o pão queimado. Então, sob o ponto de vista do cliente, o cliente não quer saber destas barreiras que existem entre os diferentes departamentos que pertencem a uma organização. E porquê? Porque para o cliente, a organização interna de qualquer organização deve ser invisível. E uma das vantagens que o BPM traz é precisamente esta transversalidade. Eu tenho aqui uma imagem do meu grande amigo Jorge Coelho, da Universidade do Minho, isto é dele, em que ele mostra precisamente isto. Vejam, tenho aqui um organograma qualquer, pode imaginar, por exemplo, de um centro de saúde, e tenho aqui deste lado aquilo que realmente interessa para o cliente, neste caso o utente do centro de saúde. O que ele quer é chegar lá e ser atendido, ele quer lá saber qual é o badge, ele quer lá saber em que sala, em que departamento, que camisola é que as pessoas têm vestida. Quem é que é o chefe? Será que ele quer saber quem é que é o chefe da pessoa que executa a tarefa 3? Ele não quer saber, é-lhe indiferente quem é o chefe. A única coisa que ele quer é que este processo seja executado de forma que ele no final tenha aquilo que pretende, exatamente como o homem que tinha um problema na máquina de lavar a roupa, não é? E, portanto, esta é a promessa do BPM. Finalmente, só explicar aqui, então, quais são as áreas. Eu estou a tentar ser aqui o mais rápido possível. Depois tenho a certeza que podemos falar com mais detalhes sobre isto. E é só mostrar o ciclo de vida do BPM, segundo o Dumas, 2013. Porquê que é um ciclo de vida? Porque o BPM tem uma lógica de continuous improvement, melhoria contínua. O que é que eu quero dizer com isto? Como eu estava a dizer, a ideia é nós percebermos quais são os processos e melhorarmos os processos segundo aqueles eixos que eu aqui referi. Normalmente, pela literatura, são 4 eixos, que são o eixo do custo, do tempo, a capacidade, qualidade, e eu tenho vindo, há coisa aqui de uns 10 anos para cá, a defender que deve ser introduzido um 5º eixo, que eu já vou falar, que é a sustentabilidade. Mas pronto. Segundo o Dumas, portanto, há aqui um ciclo de vida. E porquê? Porque este é um processo que nunca acaba. Como é que isto funciona? A primeira parte é perceber quais são os processos, o Process Identification. Portanto, eu devo olhar para uma organização e devo dizer que os meus processos são estes.
muitas vezes recorremos a frameworks específicas, por exemplo, a mais conhecida é a APQC. Okay? A APQC tem uma framework genérica, mas depois tem frameworks para várias indústrias. Por exemplo, tem uma framework para os hospitais, tem outra framework para a área da saúde. Porquê? Porque isto ajuda, porque é que existem estas frameworks? Porque o facto de eu ter uma lista dos processos e dos seus subprocessos e dos seus subprocessos ajuda-me a analisar uma organização e identificar os processos que realmente são importantes para aquela organização. Aqui, os processos devem ser identificados pelo menos no nível 2, nesta fase, em que nós aqui muitas vezes a este nível 1 chamamos macroprocessos e depois chamamos aqui macroprocessos de nível 2 ou competências organizacionais de nível 2. Quando entramos no detalhe, entramos dos processos, entramos numa outra fase que é parte do Process Discovery e que permite, o que é o Process Discovery? Isto é o Process Identification, que eu estava a dizer. Como eu estava a dizer, pelo menos estas variáveis devem ser identificadas, que estão relacionadas com o custo, com o tempo, com a qualidade, mas também a capacidade, e eu tenho defendido ultimamente também a sustentabilidade. Eu já disse aqui isto. O que é o Process Discovery? Bom, é no fundo representar os processos como eles estão no momento, o tal as is. E como é que nós representamos os processos em as is? Regra geral, o que nós fazemos é utilizar uma linguagem gráfica. Neste momento, a linguagem gráfica mais relevante para BPM é o BPMN 2.0, que também é um standard desde alguns anos, há mais ou menos uma década, da OMG, do Object Management Group. O BPM, eu queria aqui deixar claro que existem pelo menos 10 linguagens gráficas para representar BPM. Por exemplo, se nós formos para a área da indústria, eles não usam BPMN, usam tipicamente a IDF3 e a IDF0. Se formos para a área da logística, por exemplo, usam EPC. Okay? Se formos para a área pura e dura dos sistemas de informação, usam os DFDs, ou os Data Flow Diagrams. Estão a ver? Então, há várias linguagens para representar. Contudo, se eu pudesse recomendar, e é isso que nós aqui na Nova usamos, eu ia, se quiserem aprender uma linguagem para representar processos, ainda para mais uma linguagem engraçada, eu recomendaria que aprendessem BPMN 2.0. É uma linguagem que tem um léxico de cerca de 200 palavras gráficas, portanto 200 artefactos, portanto já permite uma certa expressividade e é uma linguagem que tem um tempo de aprendizagem relativamente curto e tem grande expressividade. Vejam aqui um exemplo, vejam, isto é um diagrama do BPMN 2.0, como vocês podem ver, tem aqui um pool, o pool people, com várias lines. Estão a ver? Accounting, Hiring Manager, Human Resources. Estão a ver? E temos aqui o início de um processo, eu não vos disse, mas um processo tem sempre pelo menos um início e pelo menos um fim. Estão a ver? É sempre end-to-end. Ele está aqui representado, estas bolinhas representam eventos, este é o evento de começo, este é o evento final. E vejam que isto é fácil de perceber. O Hiring Manager cria um pedido de contratar alguém, não é? Vejam este maisinho aqui, o que é que isto significa, este mais? Aliás, está em todos. Significa que isto são macroprocessos. Significa que isto está a ser expandido a um nível mais abaixo. Então, quem está a ler este diagrama já sabe que vai ter outro diagrama, mais fino, que vai explicar exatamente o que é que tem que ser feito no Create Job Requisition. E como vocês podem ver, portanto, os recursos humanos vão encontrando candidatos, vão mandando para aqui, ele vai conduzindo entrevistas, vejam aqui o tal ponto de decisão. Se ele não gostar, vai pedir mais candidatos. Se gostar, então vai falar à contabilidade para estabelecer o ordenado. Portanto, vejam, porque esta linguagem gráfica? Bom, toda a gente sabe, uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? E a verdade é que os diagramas de BPMN, que servem para fazer o Process Discovery, e o tal as is, mas também depois vão poder ser utilizados para fazer o as out to be, tem uma grande vantagem, é que como qualquer modelo da realidade, são uma simplificação da realidade. Se forem bem feitos, vão capturar os aspectos relevantes. Eles não são igual à própria realidade, não são iguais à realidade, mas são simplificações. E claro, ao serem simplificações, permite-nos ter um pensamento mais direcionado, por exemplo, sobre as fraquezas dos processos.
Depois temos a parte de Process Analysis. Esta Process Analysis é uma parte muito interessante, eu não vou ter aqui muito tempo a explicar, mas ia só dizer que existem muitas aproximações para fazermos este Process Analysis. Mas eu diria, tem havido uma grande discussão, não é? Mas eu diria que aqui na parte de Process Analysis temos duas partes. Uma parte qualitativa e uma parte quantitativa. Em termos práticos, eu acho que mesmo que seja difícil, é sempre melhor ter-se a parte quantitativa. Okay? E, portanto, eu gosto muito da ideia de ter KPIs associados à medição da performance dos processos. Okay? E depois uma parte que é a parte da criatividade, que é redesenhar. Depois fazemos este Process Analysis, então vamos lá ver onde é que podemos melhorar. E significa que o processo é redesenhado. O redesenhado passa por muitas coisas, como eu já disse, passa por criatividade, passa por incorporar novas tecnologias, passa por automatizar, passa por criar sinergias, foi algo que eu ainda não falei aqui, mas que já nem vou conseguir falar, que estou aqui a estender, já um bocado, mas é preciso dizer que uma coisa é gerir um processo, outra coisa é gerir vários processos. Quando eu estou a gerir vários processos, eu tenho que gerir as sinergias também. Portanto, o objetivo é este, estão a ver, é o as is process, e o objetivo é sempre reduzir tempo e custos, aumentar a qualidade, a capacidade e a sustentabilidade, digo eu. Isto parece ser uma equação impossível, não é? Como é que eu consigo reduzir isto tudo, por exemplo, reduzir o tempo e os custos e melhorar a qualidade? Não é? Isto a tendência a dizer, consegue-se fazer isto enganando o cliente, não é? Porque isto é treta, não é? Não se consegue fazer isto. Não. A verdade é que nós conseguimos resolver esta equação impossível utilizando inovação e tecnologia. E por isso o papel da inovação é absolutamente fundamental e da criatividade é absolutamente fundamental para resolver esta equação. E depois temos o Process Implementation, que é, então, depois de eu ter feito o Process Discovery, ter modelado, tendo analisado, tendo proposto melhorias, então tenho que implementar as melhorias. E estas melhorias levam-nos a, por exemplo, a utilizar tecnologia, porque não utilizar tecnologia. Mas, notem, nem tudo é tecnologia. Melhorar um processo pode não ter nada a ver com tecnologia. Pode simplesmente ter a ver com fazer uma coisa de maneira a passar a ser feita de outra. E não tem nada a ver com tecnologia. E, finalmente, algo que é importante, que é ter um sistema de monitorização e de controle dos processos. E eu não sei se me alonguei demasiado, mas como eu disse, pelo menos a parte chata já está aqui falada, agora venho às partes interessantes. Muito obrigado pela vossa atenção e vou ficar por aqui à espera de eventuais questões. Obrigada, Vítor. De facto, é muito pouco tempo para comprimir toda a informação sobre a EPN que é relevante, mas mesmo assim, para mim foi bastante esclarecedor e importante. Sem mais demoras, passo a palavra à professora Carolina, que nos vai falar então aqui da importância e possíveis aplicações da gestão orientada por processos na área da saúde. Professora Carolina, força. Ora, então, boa tarde, agradecer o convite por estar aqui presente e partilhar um pouco de conhecimento sobre este tema e também um pouco daquilo que nós temos feito e sobretudo ligando o BPM à gestão de projetos, portanto, como terão percebido pela apresentação do professor Vítor, de facto, o redesenho de um processo de negócio pode ser um projeto, não é? Que vem melhorar a eficiência interna da organização e vem melhorar a relação com o cliente ou vem desenvolver a capacidade de captarmos novos clientes e, portanto, esta é uma área que de facto temos explorado na escola e muito alavancada, muito ligada à gestão de projetos de saúde. Então, passando exatamente ao tema da minha apresentação, em primeiro lugar, enfim, aqui um conjunto de statements, de ideias introdutórias.
Sabemos que as organizações de saúde, quer de natureza pública ou privada, são continuamente pressionadas para melhorarem a qualidade dos serviços que prestam aos seus clientes, e isto acontece num contexto habitualmente desfavorável, ou seja, de um crescimento da complexidade do tratamento dos doentes, de um crescimento das expectativas dos clientes e de constrangimentos de acesso aos recursos que permitem ter uma prestação de cuidados de excelência. Sabemos também que as organizações de saúde têm feito um esforço de melhorarem a qualidade dos cuidados e a par da melhoria da eficiência, mas que existem ainda variações importantes naquilo que diz respeito ao seu desempenho, não é? Portanto, com alguma facilidade chegamos a indicadores-chave de avaliação de desempenho das organizações de saúde, independentemente da sua natureza, pública ou privada, e conseguimos perceber que há variações no desempenho, não é? Sabemos também que a capacidade das organizações prestarem cuidados com qualidade e com melhoria contínua da eficiência está intrinsecamente ligada à forma como vão buscar o seu financiamento, não é? Portanto, estão intrinsecamente ligados aos modelos de pagamento. Portanto, este estímulo à eficiência, de facto, exige que haja algum shift de modelos de pagamento que estão focados em atos, em serviços isolados, não é? Naquilo que nós, neste ambiente, dizemos de produção, apenas, para modelos de pagamento que estão focados na coordenação global dos cuidados e na análise do impacto de facto, de um conjunto integrado de serviços em termos daquilo que são os outcomes para os pacientes, portanto, para os resultados nos doentes. É desejável, evidentemente, que qualquer organização de saúde tenha um mapeamento completo daquilo que são os seus processos de negócio, não é? O BPM, naturalmente, por aquilo que já foi dito, vem ajudar muito a isto. Existe evidência suficiente da sua capacidade para melhorar a velocidade com que se trabalha nas organizações de saúde, a melhoria de eficiência, na simplificação de processos e na sua capacidade de redução do uso de recursos e, portanto, de atingir resultados semelhantes ou até melhores com uma estrutura de custos de despesa mais baixa. Sabemos que as organizações de saúde são complexas e, portanto, o desafio da implementação do BPM nas organizações de saúde é muito superior habitualmente àquilo que acontece em outras áreas de negócio. Sabemos, para aquilo que o professor Vítor acabou de referir, portanto, são instituições que têm uma estrutura maioritariamente verticalizada, portanto, com vários níveis de gestão, a tomada de decisão acontece em vários níveis da organização, desde o nível estratégico, ao tático, ao operacional, e, portanto, esta integração dos níveis de decisão num processo integrado e o compreender onde é que estão atividades nos vários níveis da organização que não acrescentam valor ao cliente é algo absolutamente fundamental e mais complexo nas organizações verticalizadas, portanto com vários níveis de hierarquia, do que nas organizações que nós chamamos horizontalizadas, em que temos 2 ou 3 níveis de tomada de decisão. Existem vários fatores que naturalmente limitam a adoção do BPM na área da saúde. Um primeiro tem a ver com isto que acabei de referir, a complexidade dos processos de prestação de cuidados de saúde, altamente distribuídos por vários profissionais, por vários atores, agentes dentro da organização e altamente multidisciplinares, não é? Também sabemos que o conhecimento médico tem um caráter fortemente tácito e evolui muito rapidamente, o que dificulta a standardização dos processos, portanto, tem que haver de facto uma capacidade ao nível das organizações de saúde de se implementarem rotinas, de revisitar os processos para os adaptar à melhor evidência científica disponível, a uns da clínica. A adoção das tecnologias da informação
Também no mercado da saúde, podemos dizer que ainda está numa fase precoce de seu desenvolvimento, comparativamente com outras áreas de negócio e setores da sociedade. Também sabemos que o IT acaba por estar espalhado por vários sistemas de informação, que os profissionais de saúde têm que trabalhar em vários sistemas de informação, o que não facilita a adoção do BPM, e também sabemos, e este é um fator importante, que de facto há uma falta de skills em modelação e análise de processos, não é? Portanto, esta não é uma linguagem que nós estejamos habituados a trabalhar, a utilizar ao nível das organizações de saúde. Felizmente temos aqui o Dr. David Veloso para poder demonstrar que de facto já há algumas organizações que têm isto implementado, mas não podemos dizer que há uma adesão massiva e generalista de todo ao nível das organizações de saúde, sejam elas de natureza pública ou privada. Portanto, o BPM, para além de ter aqui um potencial enorme, demonstrado em vários estudos de caso, de melhorar a qualidade do serviço prestado ao cliente, reduzir erros, reduzir desperdício, tem também uma capacidade, que o Vítor salientou um pouco, que é de nos permitir olhar para um processo e perceber onde é que nós temos vantagens da utilização da tecnologia, não é? Onde é que, por exemplo, a automação, não é? A utilização de uma peça software pode ser mais interessante, trazer mais valor do que a intervenção humana, e onde é que isto não acontece? Onde é que a intervenção humana é absolutamente fundamental e a tecnologia não acrescenta valor. Está bem documentado que, de facto, a automação, em muitos casos, permite-nos reduzir tempos de espera e permite integrar processos de prestação de cuidados de saúde com a infraestrutura do IT. Como o Vítor referiu, o BPMN, portanto, uma notação específica, é particularmente interessante para a área da saúde, porque é uma notação de fácil compreensão, portanto, de adoção, provavelmente mais fácil por parte de pessoas que não são especialistas em IT, não é? E, portanto, quer dizer, o BPN exige-nos que os profissionais do IT, os gestores, os profissionais de saúde sejam colocados a trabalhar em conjunto e a falar a mesma linguagem. E o BPN, aparentemente, daquilo que a literatura demonstra, facilita essa comunicação e essa integração e esse trabalho em conjunto, mas não é só em Portugal que o BPM ainda não é largamente adotado nas organizações de saúde. Existe evidência, por exemplo, neste paper que eu identifico aqui e que diz respeito ao sistema de saúde nos Estados Unidos, portanto, dos desafios e do caminho que ainda temos que esbravar para que haja uma abordagem por processos nas organizações de saúde. Portanto, de facto, o BPM pode nos ajudar a rever, a repensar as interações entre os indivíduos e as estruturas clínicas, portanto, a redesenhar a interação, por exemplo, médico-doente, a forma como ela acontece. O BPMN é uma notação particularmente interessante, e, portanto, o redesenho do processo, muitas vezes, o que é que nós estamos a falar aqui? Estamos a falar da introdução de inovação incremental muitas vezes, não é? Portanto, olhar para um processo, repensar, introduzir inovação, e que é de natureza incremental e, portanto, enfim, dá lugar, no fundo pode-se configurar como um conjunto de projetos alavancados numa organização de saúde, e que estão suportados de facto na construção dos diagramas que o Vítor acabou de demonstrar. E que têm que ser avaliados, não é? Portanto, esta transição daquilo que é o nosso processo atual para aquilo que é o processo desejável, obviamente tem que ser avaliado numa perspectiva de eficiência interna,
portanto, poupanças, redução de desperdício, aumento de velocidade, por exemplo, redução de espera, mas também tem que ser avaliado do ponto de vista daquilo que são os outcomes, os resultados para aqueles que são os nossos clientes, portanto, os nossos clientes finais. Uma das grandes vantagens do BPM é que, quer dizer, torna todos os processos de trabalho numa organização completamente transparentes, não é? E, portanto, permite uma accountability muito interessante sobre aquilo que a organização faz. Coloca as pessoas a trabalhar em conjunto, como eu já referi, introduz atividades dinâmicas que juntam as equipas, não é? As equipas que estão no front office, na relação direta com o cliente, e as equipas que estão no back office, e portanto é uma forma de promover a integração entre os vários níveis da organização. E permite-nos, e obviamente que naquilo que diz respeito às decisões que envolvem rever processos clínicos, não é? Tudo aquilo que tem, por exemplo, a ver com o diagnóstico de um paciente, tratamento, reabilitação, não é? São processos clínicos na qual o médico se pronunciará junto das equipas de gestão e do IT, permitindo assim construir um processo e como eu já referi, o revisitá-lo periodicamente é muito importante, porque estas guidelines estão constantemente a ser atualizadas, não é? Portanto, as guidelines, a maior parte delas definidas pela Direção-Geral de Saúde, sob a forma como atuamos, estão constantemente a ser redefinidas e, portanto, obrigam a um redesenho dos processos. Esta linguagem gráfica que o Vítor demonstrou é particularmente interessante, não é? Portanto, temos uma representação gráfica de um processo que nos permite compreender rapidamente a forma como trabalhamos, reduz contexto, variáveis de contexto, e com essa redução das variáveis de contexto permite escalar, ou seja, a ideia do BPM é de facto ter um processo que possa ser replicado em vários contextos, não é? E, portanto, reduzir muitas vezes aquilo que nós assistimos, que é uma forma diferente de trabalharmos em duas organizações diferentes para chegarmos exatamente ao mesmo resultado. E, portanto, permite criar aqui, no fundo, modelos de atuação. Isto não é fácil, não é? Não é fácil na clínica porque se diz e bem que a interação clínico-doente é única, não é? E portanto esta generalização da interação muitas vezes é um desafio e é descrita como uma barreira à adoção do BPM. Características que os processos mudados têm que ter: previsíveis, repetíveis, distribuídos, automatizáveis e realistas. Portanto, há um conjunto de perguntas com as quais as organizações de saúde se veem constantemente confrontadas, não é? Como é que conseguimos continuar a fazer mais e melhor com menos, não é? Portanto, como é que conseguimos ser mais eficientes? Como é que conseguimos redesenhar os temas de forma a reduzirmos a variabilidade, não é? Como é que nos alinhamos com modelos de pagamento que possam valorizar mais aquilo que são os resultados para os doentes, mais do que o pagamento direto de atos, não é? Desculpem, para aqui agora. E, portanto, o BPM permite-nos claramente, ao mapear um processo, percebermos quais são as atividades que criam valor e quais são as atividades que não criam valor, não é? Como exemplos, naturalmente que um conjunto de clientes frequentes das organizações de saúde são os doentes crónicos, não é? Naturalmente que as organizações de saúde trabalham para minimizar a probabilidade de exacerbação, não é? Da condição crónica dos doentes, portanto de episódios de descompensação dessa doença crónica, não é? E portanto
o processo, qualquer processo tem que ser redesenhado nesta ótica, não é? De facto, como é que eu consigo gerar maior valor para o cliente? No caso do doente crónico, como é que eu consigo minimizar a probabilidade deste doente descompensar do ponto de vista clínico e ter que regressar ao hospital? Como é que nós conseguimos, como organizações de saúde, por exemplo, reduzir a probabilidade de um indivíduo, um doente, sofrer de um evento adverso dentro do hospital, não é? Adquirir uma infecção dentro do hospital, não é? Cair, por exemplo, sofrer de um erro terapêutico, como é que nós conseguimos fazer isto, não é? Isto é muito importante e sabemos que este tipo de eventos normalmente resultam de um conjunto de atos, não é? A vários níveis da organização, desencadeados por vários profissionais, por vários atores dentro dessa organização. E portanto o BPM vem-nos permitir olhar para isso, não é? E perceber como é que podemos redesenhar a forma como trabalhamos no sentido de minimizar a probabilidade destes eventos acontecerem. E depois permite-nos olhar numa perspectiva de redução de despesa, não é? De eficiência, ou seja, aqui não estamos focados exatamente naquilo que é o resultado para o doente, mas estamos de facto preocupados em fazer mais com menos, não é? E portanto consumindo menos recursos e portanto a perspectiva de remover dos processos de negócio as atividades que não nos acrescentam valor, quer em termos de resultados para o doente, quer em termos daquilo que é a performance hospitalar e portanto que nos permitem reduzir despesa, não é? Reduzir desperdício. Como é que isto se pode fazer? Daquilo que os estudos de caso nos demonstram é que de facto é melhor começar por um pequeno projeto, não é? Por microprojetos, de facto, pensarmos num processo, imaginem, um doente que entra na urgência, não é? Qual é o circuito do doente dentro da urgência? Mapearmos este processo completo, pode-se dividir se a urgência for muito grande, não é? De um hospital central, até se pode pensar qual é o percurso do doente dentro da urgência de ortopedia, por exemplo, não é? Mapear este processo, redesenhá-lo, perceber onde é que estão atividades com valor, atividades sem valor, mostrar os resultados para toda a organização, não é? Portanto, é muito importante começar, de facto, com o redesenho de um processo em que seja óbvio que o esforço requerido por parte da equipa é mínimo, mas os outcomes para o doente e os resultados para a organização são muito bons, portanto é aquilo que nós chamamos os projetos piloto ou de prova de conceito. Pronto, e depois começar de facto a escalar e utilizar esta abordagem, esta forma de olhar para o trabalho, enfim, a todos os setores da organização. Estou a falar isto, estou-me a lembrar de um projeto, por exemplo, desenvolvido no contexto da unidade curricular de gestão de projetos de saúde, temos na escola, em que houve um grupo de alunos que se desafiou a pensar no percurso do doente na urgência de ortotraumatologia, não é? E se propôs a redesenhar esse processo, não só numa ótica de reduzir despesa e, portanto, perceber onde é que se podia, por exemplo, introduzir tecnologia para reduzir despesa, mas também perceber que alterações é que podiam ser feitas no sentido, por exemplo, do doente chegar ao bloco operatório o mais rápido possível, porque se sabia que esse tempo, desde o acidente até ao momento em que o doente é intervencionado, era crítico do ponto de vista da sua mortalidade e da incapacidade resultante. Portanto, aquilo que se chama o tempo de janela-porta era crítico. Ou seja, quanto mais depressa o doente chegasse ao bloco, melhor, não é? E, portanto, eles propuseram-se a redesenhar este processo, não é? E foi um trabalho bastante interessante. E é isso, é isto que eu queria partilhar convosco, estou naturalmente disponível para questões e... Obrigada, professora Carolina. De facto, é muito importante, muita da informação que transmitiu, no sentido em que nas instituições de saúde nós, e pronto, focando aqui outra vez o setor público, temos pouca capacidade para olhar para os processos atuais, aquilo que nós chamamos de tais processos ESIS, e perceber porque é que
algumas atividades são feitas porque são feitas, e quantas vezes nós às vezes perguntamos a profissionais no terreno porque é que fazem assim? Eu faço assim porque sempre fiz assim. E de facto tem que haver aqui algum sentido crítico de fazer uma documentação do que é o processo ESIS e às vezes quando vemos refletido no tal diagrama de BPM, conseguimos perceber onde é que estão as redundâncias, onde é que estão as atividades que poderíamos eliminar, e o BPM ajuda nesta simplificação e nesta facilidade em perceber rapidamente nas interdependências dos diferentes interlocutores que estão nas referidas lanes que o Vítor abordou, perceber onde é que nós podemos de facto minimizar os desperdícios, e isto é muito importante. Nós temos que estar um pouco na área da gestão, e aqui falo, né, estamos numa conferência em que se fala de gestão, e para administradores hospitalares temos de facto estar conscientes para a importância de olhar para os processos da nossa organização, para olhar para o que temos e depois projetar o tal to be e pensarmos de facto naquilo que gostaríamos de ter. Mas já poderemos discutir a seguir a apresentação do David em detalhe mais estas questões, e por isso passo já a palavra ao David, que nos vai falar do caso da Luz, do exemplo da Luz de Saúde, onde efetivamente esta cultura e esta dedicação aos processos de negócio já está bastante consolidada. Força, David, obrigada. Obrigado, Vera. Antes de mais, deixa-me pôr. Penso que já estão a ver a apresentação. Confirma-me só, Vera. Está a iniciar, só um pouco. Ainda não está. Eu ainda não estou a ver. David, o que aparece aqui é que é preciso clicar 2 vezes para entrar no modo full screen. Iniciou, mas ainda não está. Não. Acho que mais valia esperar um bocadinho, porque pode ser um problema de memória. Ele demora um bocadinho a carregar. Eu acho que ele saiu. Estão-me a ouvir? Sim, estamos. Eu acho que ele saiu da sessão e voltou a reinicializar a própria sessão. Já está. Pronto, ok. Agora já está. Obrigado e boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite para participar neste evento, na pessoa da Vera Almeida, dando a conhecer o nosso exemplo da Luz Saúde e partilhar aqui com este ilustre painel, que já fez a parte mais difícil, que é aquela parte da teoria e a explicação disto, que as pessoas às vezes não dão a devida importância, e para eles o meu muito obrigado, que eu fiquei com a parte mais simples, que é mostrar apenas um caso, e que eu começo a dar uma boa notícia a todos, é que o que ouviram até agora não é ficção, não é um exercício académico, funciona. Dá trabalho, é verdade, mas funciona, e penso que nós somos um exemplo disso mesmo, que é tornar isto uma realidade. O que para nós tornou-se relativamente simples, salvo seja, porque talvez por termos sido criados por uma engenheira, sempre pensámos em processos desde a criação da Luz Saúde, portanto foi sempre mais fácil, e desde o início que pensávamos em processos, e desde há 10 anos a esta parte criámos mesmo uma direção de organização e processos para isso. Só aqui, começando alguns números, que nós já temos cerca de 30 unidades, e estamos a falar de mais de 11.500 colaboradores para gerir em Portugal continental e na Madeira cerca de 1.200 camas, com quase 2 milhões de consultas, 320 mil episódios de urgência e 60 mil cirurgias e partos. E além desta rede física que nós temos, juntamos também o Hospital da Luz Digital,
com um canal próprio da Luz 24, onde damos videoconsultas e temos um canal de urgência, e e aproveito agora a publicidade para recomendar para instalarem a aplicação do MyLuz, onde disponibilizamos muita informação, além de algumas ferramentas úteis, quer para todos como profissionais de saúde, quer para a gestão da própria saúde. E adicionalmente, também não em canal físico, temos a Learning Health, onde nós centramos a nossa parte da formação, da simulação e da investigação. E, portanto, e como vocês veem, que de facto, quando nós pensamos nas melhores práticas com uma disparidade destas de unidades, no fundo é o que o SNS tem, se nós conseguirmos criar regras e nessas regras colocamos as melhores práticas que estes vários sítios têm, é muito mais fácil depois não só fazer bem, como fazer bem em todos os sítios. E esta sempre foi um bocadinho a nossa ideia e desde o início. E nós falámos aqui um bocadinho da teoria, e quando chegamos à parte dos processos, a primeira decisão que é preciso tomar é para que é que nós vamos querer escrever processos. É que nós podemos fazer uma coisa muito simples, como o Vítor apresentou ali, sem quase detalhe nenhum, e que infelizmente isso às vezes é usado em algumas certificações para mostrar ao auditor, e a verdade é que, regra geral, muitas vezes só isso é suficiente para obter uma certificação. A verdade é que depois, para pegar nisso e falarmos o que foi discutido aqui, de melhorar os processos e de facto quem entra de novo, e esse é também um aspecto muito importante da questão disto, é que quando alguém entra de novo na nossa organização, sabe fazer as coisas, mas sabe fazer como foi ensinado ou como foi fazendo em outros sítios. E a maneira como nós fazemos, onde incorporamos esperando as melhores práticas e as que melhor funcionam na nossa organização, isso é preciso aprender, e os processos também servem para isso. Okay? Pronto. Quando nós começámos neste percurso, nos últimos 10 anos, na criação da Direção da Organização e Processos, este foi um pensamento sobre os processos que nós tivemos e que nos ajudou a pensar isto. E a verdade é que quanto mais dados nós temos, melhor são as decisões, que têm estas variáveis todas e que mais tarde viemos a juntar a este slide e, portanto, a esta genes, ADN, como lhe quiserem chamar, viemos juntar o que são o conhecimento das melhores práticas que existem, as análises de risco, ou como o Vítor Santos agora referiu e muito bem, que é a introdução da sustentabilidade neste processo que não pode estar de todo separado. Mas isto que é um processo acontece nos nossos hospitais. E a verdade é que nós temos que pensar em que de facto temos zonas que funcionam de uma forma completamente distinta, com um recurso, como nós chamamos, um internamento, uma urgência, um ambulatório, um bloco, mas temos alguns processos que devem ser pensados transversalmente. A Carolina Santos ainda agora falou aqui que quem começa isto deve começar pequeno e depois ir crescendo. Sim, é verdade, deve ser, mas não deve ser pensado pequeno, porque há coisas aqui que são transversais e devem ser encaradas logo com pensamento transversal, como é o caso de uma prestação de cuidados, uma anamnese, uma história clínica de um doente. Deve ter uma estrutura, seja idêntico em todas as realidades. Obviamente depois, consoante o local e a especialidade, poderá ter particularidades, mas os antecedentes, a história clínica, as alergias, a avaliação de riscos, de fatores socioeconómicos, isso é igual independentemente da porta de entrada do nosso doente. O circuito do medicamento deve ser pensado de uma forma transversal, não é, no bloco vamos fazer isto, não, deve ser pensado, e portanto esta foi uma preocupação nossa desde o início, que de facto
queremos pensar os processos, mas queremos ter a noção que deve ser pensado de uma forma transversal. E depois nós também escolhemos, concordamos inteiramente com o Vítor, que de facto o BPMN 2.0 era a melhor forma de representarmos os processos e optámos por utilizá-la, com algumas adaptações próprias que fizemos. Ou seja, o BPMN 2.0, como foi referido, tem cerca de 200 símbolos. Se nós fôssemos fazer processos utilizando sistematicamente 200 símbolos, tínhamos um grande problema a acrescentar a já conhecer o BPMN, que é as pessoas saberem efetivamente o que é que os símbolos queriam dizer. E se as pessoas não souberem o que é que os símbolos querem dizer, torna-se mais difícil perceberem a sua utilização. E, portanto, tentámos olhar para a panóplia toda de símbolos e tentamos cingir a cerca de 15 símbolos do BPMN. E quando vamos representar processos, representamos do ponto de vista do comportamento, ou seja, o sistema, tudo isto, como o Vítor falou, pode ser usado e depois, quando chegamos à implementação, podemos chegar a ter sistemas. Inicialmente o BPMN até era para isso, que era automaticamente gerar código, mas não foi esse o nosso propósito. Nós quisemos utilizar o BPMN acima de tudo para representar comportamento. E comportamento que as pessoas saibam seguir um processo e ajudá-las a perceber o que é que têm que fazer naquela atividade e quando fazem aquela atividade e têm que tomar uma decisão, quais é que são os critérios, o racional que devem ter nessa tomada de decisão, não é? Para sustentar essa tomada de decisão e saber que caminho é que devem seguir. Pronto, isto para chegar aonde? Ao que a Carolina estava agora a falar, que é, nós queremos chegar de facto a definir processos, queremos chegar a medir os processos e queremos chegar a uma coisa, que é eles sirvam para uma coisa, de facto para melhorar, não só melhorar os outcomes, e este é a melhor evidência que eu vos posso apresentar desta parte dos processos, é que isto é um trabalho de equipa e tanto é trabalho de equipa que este slide nem é meu, é do meu colega que dirige a parte do Value-Based Healthcare, o Filipe Costa, em que nós juntamos uma série de equipas e direções distintas para, com base nas melhores práticas e os melhores outcomes que nós conseguimos obter, definir quais os processos, e aqui fizemos um passo à frente até do BPMN, não só temos o BPMN, como depois utilizamos árvores de decisão, no fundo como o NICE tem no NHS que disponibiliza, que é ajudar efetivamente os profissionais, médicos e enfermeiros técnicos a tomar as decisões. E o nosso objetivo, de facto, é medir para garantir que estamos a conseguir ter os outcomes que pretendemos ter e que, no fundo, é melhor eficiência, acima de tudo, outcomes para o cliente, mas com um maior valor para os doentes, pacientes, clientes, como quiserem chamar, não é? E também para a própria instituição, em termos de custo, em termos de tempo, em termos de recursos, em termos de aprendizagem também. Ok? Pronto. Como é que nós fizemos isto? E isto é um bocadinho o exemplo que nós trazemos aqui assim, e a nossa partilha era explicar-vos um bocadinho as vantagens e o porquê, já os meus colegas oradores vos explicaram, no fundo, me compete mostrar como é que nós chegamos àquilo que vocês viram até agora, que é, no fundo, nós pensamos desde o início que os processos eram uma peça que encaixava dentro de uma estrutura macro, e essa foi a nossa primeira grande preocupação, que é isto tem que ser uma coisa que em conjunto faça sentido.
e criámos uma estrutura documental, os que nós internamente chamamos artefactos, e vem do BPME e desta metodologia, não é? Criámos um documento de políticas que no fundo são as grandes linhas de orientação, é o que é que nós queremos que seja feito, e depois temos a operacionalização, em que entram os processos que têm atividades, mas atividades essas que podem ser procedimentos que um determinado ator realiza daquela maneira, não é? E tem um apoio a um outro documento, orientações técnicas que ajuda a escolher ou a tomar a decisão correta dentro do procedimento. Por exemplo, o que é que eu uso se for um adulto, se for uma criança e por aí fora. E isto além de termos, obviamente, regulamentos e tudo mais. Uma das grandes decisões que fizemos desde o início, e isso é marcante na estrutura e tudo que vai para a frente, que é nós sempre quisemos fazer isto para ser para quem utiliza, ou seja, não era para a fotografia, não era para mostrar a um auditor externo que vinha cá a ver se nos dava um selo ou não, é efetivamente para os nossos profissionais utilizarem, trabalharem, e quando chegam ao seu local de trabalho, ou quando são novos naquele local de trabalho, começam e sabem efetivamente o que é que querem fazer. Portanto, nós montámos toda uma estratégia a pensar em quem utiliza, no fundo, a quem se destina esta, e depois tivemos em atenção na sua construção os vários requisitos de conformidade, seja a SINAS, seja a acreditação da Joint Commission International, seja as ISOs, a entidade reguladora de saúde, etc., mas isso para nós são vistas, ou seja, nós temos todos os nossos processos feitos, e quando um auditor vem cá e quer ver sobre determinado prisma, é esse sobre o prisma que nós mostramos, mas a nossa documentação não foi feita para dar resposta a nenhum destes requisitos, foi feita efetivamente para quem trabalha no dia a dia. E isto levou a criarmos uma framework para isto, não só com esta estrutura documental pensada, como de facto, já foi falado aqui antes, que é uma lista, digamos, pensada em termos de processos, que é a Process Classification Framework. Começámos com a base da APQC, que é um excelente sítio para começar, e a partir daí fomos adaptando à nossa realidade, mas criámos também um guião de temas, ou seja, para determinada algo, seja uma avaliação, a prestação de cuidados, a continuidade, a alta, a emergência médica, portanto, nós pensámos que temas é que nós queríamos detalhar, seja por documentos, seja por processo, no fundo das regras, e só a partir daí, então, é que fomos para o terreno, digamos assim. E o terreno foi através de grupos de trabalho, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, que foi efetivamente como nós operacionalizamos isto tudo, isto para chegar a um to-be que queremos melhor, com melhores resultados e de uma forma mais eficiente, e que, de facto, passa pelo crivo de uma entidade como a Joint Commission International ou a AXA, no nosso caso nos centros de referência, ou qualquer outra entidade. E para isto foi o tal modelo de governo o que nós definimos como um grupo de trabalho, que é quem efetivamente constrói todos estes processos e quem constrói toda esta documentação não é a minha equipa. Nós temos uma equipa grande com várias vertentes, mas não são eles que constroem. É um grupo de trabalho onde eles fazem parte, mas está lá o que nós chamamos de tríade de gestão. Está lá um médico, está lá um enfermeiro, está lá um elemento da gestão e está lá também o que é um dono do processo. E em relação a algo que eu assisti em termos da consultoria, que é, não está lá neste grupo de trabalho alguém que não tem nada que fazer ou tem ali umas horas disponíveis e nós metemos a fazer este trabalho. Não, são efetivamente os responsáveis, porque tem uma grande vantagem. Primeiro, são aqueles que sabem,
são aqueles que sabem quem é que têm que chamar, que percebe mais daquele assunto em concreto ou de algum pormenor em concreto para aportar valor à decisão do grupo de trabalho, e depois são aqueles que são os responsáveis para garantir que todas as suas pessoas efetivamente conhecem e cumprem com aquilo que está a ser definido. E esta é uma dos grandes segredos que nós temos, que efetivamente são as pessoas que decidem e depois que têm que garantir que as coisas são feitas desta maneira. Como somos cerca de 30 unidades, obviamente não podíamos ter para cada tema juntar 30 hospitais diferentes, e então criámos também esta estrutura em que temos um núcleo executivo que participa nesta escrita de processos e na definição destas regras, que chama os especialistas que acha que são necessários a consultar e que efetivamente depois tomam uma decisão o mais colegial possível e que passam então ao nível consultivo, que é as várias unidades, para garantir que aquilo é aplicável em todos os sítios e que de facto chegamos à melhor solução possível, que traga o melhor valor possível para todas as partes envolvidas. No fundo, como a sustentabilidade diz, não é só uma componente, são todas. E pronto, depois posso-vos dar alguns exemplos de coisas que nós fazemos, mas acima de tudo a grande vantagem dos processos é isto, e ao fim de 10 anos aqui de fazermos isto de uma forma mais estruturada, posso-vos dizer que não é fácil juntar as pessoas todas à mesma mesa, porque acham sempre que estão pessoas a mais ou que não têm tempo e têm outras atividades, e parar e pensar nem sempre é fácil. As pessoas acham que sozinhas às vezes pensam melhor que os outros e que sabem, então não é fácil juntá-los, mas efetivamente quando nós juntamos todos, as várias realidades do médico, do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, do administrativo, da gestão, o que seja, é mais fácil perceberem porque é que determinadas ações são tomadas, porque é que algumas ações têm que ser realizadas, não é? E no fundo tornar isto, onde é que também o BPMN 2.0, que nós falámos aqui assim, nos ajuda muito, é que como foi dito, uma imagem vale mais por 1000 palavras, e quando nós colocamos em símbolo, é mais fácil perceber se quando temos uma gateway de saída, que são as várias opções, estamos a considerar todas as opções, quais os impactos que nós temos, e portanto a melhor utilidade e onde nós temos achado, onde o BPMN e pensamos em processos mais ajuda, é quando estamos naquela mesa todos juntos a discutir o assunto e a tomar decisões. Ajuda depois na comunicação, o que não é fácil as pessoas perceberem, mesmo assim utilizamos poucos símbolos, mas acima de tudo naquela equipa que é médico, enfermeiro, técnico, gestor, o que seja, ajuda muito todos a perceberem o problema, o processo ou o que se quer melhorar. Muito obrigada, David. E na questão que referiste, a questão da tríade de gestão, eu acho que não é ajudar melhor a perceber o que é que está em causa no processo que está em análise, mas há também um envolvimento, porque a partir do momento que as pessoas começam a ver o diagrama, o processo a crescer, e estão envolvidas na definição das atividades e das várias interdependências, as pessoas comprometem-se. É difícil de facto juntar todos os stakeholders que estão de um determinado processo à mesma mesa para o discutir, mas a verdade é que quando se consegue, depois é muito mais fácil que esse processo também seja executado na prática. E por isso, obrigada pelo exemplo da Luz Saúde. É uma década de experiência que vocês já têm nesta área de processos, que pronto, aquilo que eu também conheço não existe de forma generalizada no setor público, infelizmente, mas que seria muito importante, por isso
reconhecemos que a gestão de processos permite rentabilizar recursos, permite melhorar a eficiência, permite simplificar atividades, eliminar redundâncias, num cenário em que nós temos poucos recursos na saúde, não é? E que são todos muito escassos e temos vários constrangimentos a nível financeiro. Aqui o BPN pode contribuir, de facto, para esta melhoria. E por isso vou fazer aqui a provocação, na tua ótica de privado, que olhas para o setor público, e para mim que estou neste momento no setor público, o que é que consideras que nos falta? Como é que nós conseguimos nos hospitais do SNS, por exemplo, tipo hospitais ou a ACES, ou outras instituições, como é que nós conseguimos imbuir as nossas instituições de uma cultura que esteja orientada para processos, porque todos conhecemos que sim, que é importante, mas às páginas tantas nós também não temos tempo de facto muitas vezes para olhar para o que estamos a fazer e andamos sempre atrás do prejuízo. O que é que consideras na tua ótica de privado que nos falta a nós no setor público para que nós consigamos atingir esta cultura orientada para processos? E peço desculpa, antes de dar a palavra, peço desculpa, queria só referir que o professor Vítor teve que sair porque ele tinha já um compromisso às 15h30 e nós atrasamos aqui um bocadinho a nossa sessão pelos motivos técnicos e por isso queria só referir que estamos nós com a Carolina e pronto, era isso, obrigada. Bom, Vera, o que é que nos falta? Acima de tudo, vontade. Nós tivemos um auditor da Joint Commission, que já não lembro se foi na altura do Beatriz Ângela, se foi aqui no Hospital da Luz de Lisboa, que tinha uma frase muito boa que nós internamente adotámos na gestão da organização e processos, que é, ele dizia que é mais vale aproximadamente agora que exatamente nunca. E, portanto, isto, este percurso de 10 anos, isto não se fez, foi-se fazendo, foi-se criando a versão 1, a versão 2, a versão 3 e foi-se melhorando, foi-se aprendendo com a prática, mas acima de tudo é uma vontade de fazer, porque isto dá trabalho, porque não é fácil dentro de todas as nossas coisas sentar, mas é um bocadinho como aquela piada e aquele meme que circula na internet, que é ver-se uma pessoa a arrastar uma carroça cheia de pedras e aparece um senhor assim com uma roda, eu tenho aqui uma roda, não, agora não tenho tempo que eu preciso de arrastar estas pedras até lá acima. E às vezes é um bocadinho isso, que é preciso querer isto, porque isto dá trabalho. Se as pessoas pararem para pensar não é fácil, e digo isto de várias instituições que passei, de saúde e fora da saúde, e portanto isto só se consegue mesmo tendo essa vontade. Depois disto começar a andar, há ganhos que são evidentes. E posso partilhar, tínhamos um exemplo que ao princípio tínhamos uma pessoa responsável de uma área que não percebia muito bem isto dos processos e do BPMN e dizia assim, não, eu escrevo as coisas todas em texto, isto é suficiente para perceber, e eu disse assim, não é suficiente, faz sentido nós sentarmos todos. Dizem, não, eu escrevo em texto e vocês depois passam esses bonecos, que é o BPMN 2.0. E eu disse, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício, que é, tu pegas naquele processo, tu achas que estás mais maduro de conhecer e escreves isso. Depois nós pegamos nisso, passamos para BPMN e juntamos numa sala a equipa que nós achamos que é relevante para discutir esse processo. E vamos conversar. E efetivamente ele apercebeu-se que quando começamos a passar de texto para BPMN, é mais fácil perceber as várias situações que não contemplamos e é mais fácil que os vários intervenientes, e tanto as linhas que falámos, os participantes, é fácil eles perceberem onde é que eles entram e o que é que precisam de outro profissional que lhes faz falta para que o trabalho deles seja mais eficiente. E isso em texto nem sempre é fácil, mas em BPMN torna-se muito evidente. Melhorar a partir daí tem a ver com a qualidade depois dos intervenientes que nós escolhemos. Sim. Mas acima de tudo é a vontade para colocar as rodas na carroça e não estar só a arrastar a carroça cheia de pedras. Eu acrescentei mais umas coisas, falta
efetivamente pode faltar essa vontade no setor público, depois também faltam-nos os recursos e a autonomia para contratar recursos diferenciados que possam trabalhar especificamente só nestas áreas. Isso também penso que é um problema, e também a questão da formação. E aqui aproveito para perguntar à Carolina, na ótica da academia, isto porque eu sou administradora hospitalar há 10 anos e quando tirei o curso de administração não fazia ideia do que era a gestão de processos, o que era a gestão de projetos. Não me recordo, honestamente, de termos focado estas matérias, mas depois no terreno fui-me apercebendo do impacto que estes conceitos têm, e por isso também queria perguntar à Carolina se considera que, passado uma década, a academia também ganhou esta consciência e que é preciso de facto apostar mais na formação dos alunos de gestão, neste caso, porque estamos a falar de gestão. Se também ganhou essa consciência e desta importância, porque depois também passa pela academia, não é? Se nós formarmos recursos que já venham com estas bases, não é? As bases que o Vítor explicou, depois na prática é mais fácil aplicá-las. E eu sugeria a toda a gente que nos está a ouvir que tentassem desenhar um processo em BPM. É muito interessante, é muito giro, podem não conhecer os artefatos todos, podem não conhecer as regras todas, porque também há regras, não é, para saber desenhar um processo em BPM, mas desafio a toda a gente que nos está a ouvir, aqui eu tento fazer, há vários softwares free para fazer download e tentarem. Mas bom, na questão na ótica da academia, o que é que já fizemos desde esta década, dando o meu exemplo que tirei curso de administração hospitalar em 2012, o que é que já fizemos e o que é que ainda podemos fazer para consolidar mais estes temas nos nossos recursos de administração, gestão hospitalar, em saúde, gestão e saúde. Sim, então, eu acho que primeiro há aqui dois níveis. Há aqui um primeiro nível que é criar um certo awareness nos estudantes de gestão da administração hospitalar, enfim, de facto nós temos que trabalhar para determinados indicadores, e portanto temos que ter a capacidade de medir, de saber exatamente para que é que trabalhamos, e tendo essa consciência de quais são as metas dos objetivos, não é, dos indicadores relevantes do ponto de vista do desempenho hospitalar, então andamos para trás e percebemos a forma como trabalhamos, não é? Um exemplo prático, não é? Por exemplo, sabe-se, não é, que é desejável que uma fratura de anca seja operada em 48 horas, não é? Porque se sabe que a partir daí, se o doente não for operado em 48 horas, a probabilidade de morte ou de deixar de andar aumenta exponencialmente, não é? E portanto, em primeiro lugar, temos que ter este awareness, criar este awareness que trabalhamos para determinados indicadores, os alunos têm que saber quais são, não é? E depois também criar aqui uma consciência de que temos que nos comparar com outros, não é? E portanto perceber, bom, neste indicador nós não estamos a ter um desempenho de excelência, é desejável que 90% dos doentes sejam operados nestas condições, se isto não acontece vamos olhar para o processo. Não é? Para trás, e portanto há aqui um primeiro, digamos que este nível é o de consciência da necessidade de benchmarking, de trabalhar para determinados indicadores e de então depois andarmos para trás e então termos a motivação para redesenharmos um processo com o objetivo de atingirmos o melhor desempenho naquilo que são as métricas de desempenho relevantes. E depois há a linguagem técnica, não é? Eu diria que a linguagem técnica, as notações específicas, obviamente que temos que fazer formação na academia para isso, pronto, e de facto temos feito caminho nesse sentido. Provavelmente teremos que alargar, fazendo-o chegar a mais pessoas, mas penso que em primeira linha, de facto, o mais importante é nós criarmos esta orientação para resultados, que é algo que ainda muitas vezes não é óbvio, para que é que estamos a trabalhar, como é que trabalhamos, e portanto, eu falei há pouco de um exemplo de um trabalho de umas alunas desenvolvido muito recentemente, houve vários já, mas
mas de facto um trabalho, um projeto desenhado com base numa necessidade concreta de um hospital do Serviço Nacional de Saúde, em que eles foram olhar de facto para a forma como determinado doente era atendido, desde o momento em que entrava na urgência até ao momento em que tinha alta, e fizeram um redesenho desse processo sem conhecerem a notação BPMN, ok? E conseguiram fazê-lo. Agora, o que é preciso depois acontecer a seguir? De facto, se esse know-how não existe, é de facto necessário conseguir juntá-las com as pessoas do IT, não é? Olhar aqui para o David, para depois as pessoas do IT de facto conseguirem desenhar o processo usando a notação específica. Se este conhecimento existir na base dos estudantes, naturalmente que é mais fácil, não é? Portanto, é mais fácil acontecer, mas sobretudo o meu maior enfoque naquilo que são as mensagens que partilhamos uns dos alunos é de facto esta orientação para resultados, como é que trabalhamos, como é que podemos trabalhar melhor, vamos lá mapear um processo, vamos lá redesenhá-lo e depois vamos lá sentar com as pessoas do IT, caso não sejamos capazes, e vamos utilizar a linguagem específica do BPMN ou outra notação, mas de facto na saúde esta é a que tem sido mais utilizada, e isso foi bem documentado pelo David e sugerido pelo Vítor, que estava aqui há pouco. Vera, se me permites complementar esta informação, que é, e também a importância da academia para mim é muitíssima, que é nós só fazemos e só usamos aquilo que nós conhecemos. O que nós não conhecemos não sabemos, não passa sequer na nossa conjectura. O meu entendimento da academia é, acima de tudo, não é tornar-nos uns especialistas, é sabermos perceber do assunto, saber enquadrar, saber pesquisar e ter vontade de ir além do básico. Isso, cadeiras nesta área são fundamentais, porque se logo na academia, na altura que nós estamos a aprender, virmos a vantagem e os benefícios que isto tem, nós mais tarde corremos, melhoramos e utilizamos. Se nós nunca ouvirmos falar nisto, é meia dúzia de carolas que começam pequeno. E no caso disto do BPMN, e foi a nossa filosofia, não era sistemas, porque antes de chegarmos a sistemas, esta definição é importante para perceber o que é que acontece, o como, quem, quando, o comportamento, o que é preciso, não tem nada a ver com sistemas, nós temos processos que não chegam a sistemas. De facto, para depois, quando chega a sistemas e aqueles que são relevantes para sistemas, no nosso caso, por exemplo, os processos até às vezes falta-lhes ali muito detalhe, porque depois há uma série de particularidades, se eu preciso do campo A, do B, isto tem que ser obrigatório para seguir, já é uma particularidade, mas eu tenho que perceber o enquadramento, perceber como é que eu vou de A a Z, porque é importante seguir este caminho para depois mudar comportamentos, informatizar, sistematizar, tudo, mas aqui, acima de tudo, o BPMN é perceber a realidade, perceber o como, quem, quando e, acima de tudo, porquê. E isso, se os nossos gestores não saem da faculdade já a saber que isto é uma ferramenta que os pode ajudar muito, nunca vão pensar nela, vão pensar em outras coisas. Sim, e até porque nós na área da saúde nunca conseguimos automatizar a 100% dos processos, nunca vamos conseguir usar os sistemas de informação na sua completude só para uma determinada atividade. O fator humano vai existir sempre, é importante, é tal questão do exemplo que o Vítor deu do chatbox, do doente prefere falar com o médico do que falar com chatbox, não é? E isso vai prevalecer sempre, acho eu, o futuro dirá. Posso só acrescentar uma coisa, Vera? Claro. Acaba por ser dizer aquilo que tu disse, mas um bocadinho ao contrário, que é, nós também não queremos que o não saberem utilizar a tecnologia, neste caso as notações específicas do BPM, seja uma barreira à adoção desta forma de estar ao nível do trabalho, ou seja, por isso é que eu falo no sentarmos ao pé da malta do IT, se não dominarmos a notação, não é? Porque de facto aquilo que é de facto relevante é nós
conseguirmos ter uma abordagem ao processo, uma abordagem focada nos resultados para o doente, uma abordagem focada na redução de desperdício, de despesa, não é? E portanto às vezes é melhor o primeiro pregarmos esta forma de trabalharmos, não é? E depois a adoção da tecnologia, porque senão, pronto, porque sabemos que muitos profissionais de saúde vão resistir ao trabalharem desta forma por não dominarem a tecnologia, por não dominarem a anotação. Agora, naturalmente que é evidente que no futuro é desejável que na formação que façamos ao nível da gestão da administração isto seja incorporado ao nível das pós-graduações, dos mestrados, não é? Naturalmente que é desejável, mas por outro lado também não queremos que pessoas que não tenham tido a oportunidade de contactar com a tecnologia, com a anotação nos seus ciclos de estudo, não possam trabalhar com este mindset de orientação a processos, não é? E portanto, eu cheguei a ver, eu lembro-me também há algum tempo a apresentação de rever a experiência de uma criança num bloco operatório pediátrico, num hospital do Serviço Nacional de Saúde. Foi um projeto que se candidatou a um prémio, não é? E portanto que pegou exatamente nisto, qual era a experiência da criança e daqueles pais, desde o momento em que, começou muito cedo, portanto desde o momento da eleição da criança para a cirurgia, portanto da entrada em lista de espera cirúrgica, passando pela chamada para o bloco, por todo o processo preparatório, bloco operatório e alta, não é? Portanto, houve uma equipa que olhou para este processo, não é? A equipa do bloco operatório de pediatria e toda a estrutura de suporte, gestão, não é? Administradoras hospitalares da área, tudo isso olharam para o processo e redesenharam o processo, e com isto melhoraram imenso a experiência da criança e dos pais, pronto, na interação com a cirurgia pediátrica, pronto, e portanto acho que isto é, de facto é o mais importante, não é? É termos esta orientação. E sei também que a Luz Saúde tem pessoas que estão só a olhar para a experiência do cliente, não é verdade, David? Portanto, tem pessoas dedicadas a olharem para a experiência do cliente nas unidades da Luz Saúde, não é? E portanto isto naturalmente que dá input para um redesenho de processos, não é? E acrescenta logo valor, é isso que se pretende, é criar valor para o utente. Eu peço desculpa, mas tinha aqui uma pergunta da audiência da Joana Ramos, do curso de Administração Hospitalar, do 49º, que está a perguntar, eu vou ler a mensagem dela: olá, boa tarde, grata pela ação, acredito que um dos desafios no sistema público, além de definição de indicadores ajustados, é a ausência de monitorização de processos e sobretudo explicar aos operacionais o objetivo dos mesmos. Qual é a vossa sugestão para melhorar na prática esta situação? Obrigada e cumprimentos a todos. Quem é que quer responder? Qual é a sugestão para melhorar a prática desta situação em termos de monitorização? Ou seja, não basta redefinir os processos, é preciso depois de facto monitorizá-los. Eu se calhar posso começar e depois passar a Carolina, que é, antes de mais, que é a monitorização disso, quais é que são as regras. Primeiro é os indicadores, vamos esperar que efetivamente os indicadores nos permitam medir o que é importante, o que é que traz valor, porque indicadores há muito, portanto é preciso ser criterioso em quais é que são os indicadores que nós vamos olhar, e depois quais as regras. As regras, dizer por brincadeira, podem ser não cumpridas, ignoradas é que não, porque tem que haver definições de regras, e às vezes a questão do que se mede é a objetividade de medir e qual é que é a regra que está para chegar a esse resultado. E o que nós falamos aqui, que a Carolina falou antes, que é efetivamente o chegar ao resultado pretendido. Carolina, quer acrescentar algo? Eu só queria acrescentar aqui um bocadinho a ideia que é preciso de facto avaliar, não é? Portanto, é preciso avaliar o resultado do processo redesenhado, criar essa evidência, porque se isso não se faz, de facto isto cai-se aqui num vazio em que os profissionais não conseguem perceber porque é que foi determinado ou porque é que houve uma recomendação de alteração da forma como trabalhamos. Portanto, isto vamos lá ver, isto tem exigências ao nível da comunicação, não é? Porque depois há um representante no processo, não é? Há um representante da parte da clínica, no próprio processo, não é? E no redesenho desse processo, e depois
tem que se criar evidência das vantagens, tem que se comunicar essas vantagens, não é? Para dentro da organização, para as pessoas perceberem os ganhos conseguidos e portanto, também depois estarem disponíveis para participarem na revisão de outros processos. Agora, quando nós não medimos isto, é um problema, não é? E redesenhamos porque sim, mas não medimos exatamente, então, mas quanto é que reduzimos exatamente na espera, não é? É obrigatório ter KPIs associados às atividades. Exatamente, é obrigatório ter KPIs associados a isto, não é? Monitorizando e gerir essa situação. Mas um KPI que deve ser, e isso é uma das preocupações que temos no objetivo, KPIs pode-se medir vários com objetivos distintos. Agora, tem que se pensar qual é o objetivo, especialmente nos processos, qual é o objetivo que eu tenho para escolher o indicador certo. E como a Carolina diz, é assim, se eu tiver o resultado e não fizer nada com ele, nada vai mudar. E portanto, reforçar um bocadinho o que a Carolina disse, que tem que depois ser consequente com aquilo que se encontra. Muito bem. Joana Ramos, obrigada pela questão, espero que tenhamos ajudado a esclarecer minimamente. E se não houver mais comentários, já estamos assim a aproximar-nos dentro do tempo e a seguir a partir das 16 há mais sessões. Eu ia agora encerrar, não sei se querem fazer mais algum comentário, Carolina e David. E pronto, eu vou só fazer aqui mesmo em modo de conclusão que eu considero de facto que este tema é muito extenso e merecia um palco muito mais alargado, porque estamos aqui horas a falar sobre ele e para o discutir com mais detalhe, e espero acima de tudo que esta sessão tenha despertado o interesse pelo BPM, que o tentem utilizar na vossa prática diária, tentem saber mais e que também estejam despertos para a importância enquanto uma ferramenta essencial para qualquer projeto ou para qualquer melhoria de processo que já esteja obsoleto, que há muitos nas nossas instituições para os quais precisamos de olhar. Isto porque o BPM é, sem dúvida, uma ferramenta muito útil e que na prática todos os gestores deviam dominar e aplicar no seu dia-a-dia. Isto é a minha opinião, também como gestora da saúde. Agradeço mais uma vez a todos que nos acompanharam nesta sessão, em especial à professora Carolina, ao professor Vítor e ao engenheiro David, pelo prazer que me deram de estar aqui convosco a moderar esta sessão, e espero que futuramente tenhamos mais oportunidades para continuar a discutir e que o BPMN comece a ser mais falado na academia e também no terreno, seja ele público, seja ele privado. Convido-vos também a continuar connosco nas sessões da Learning que seguirão e também nos próximos dias até sábado. Esta conferência termina no sábado em modo híbrido, repito, no Hotel Sana em Sesimbra, e estão todos convidados desde já a continuar connosco. Até já e muito obrigada. Obrigada, Carolina, obrigada, David. Obrigada, Vera. Obrigada. Obrigado, Vera, obrigado, Carolina, e obrigado à audiência. Obrigada a todos. E ao público, obrigada.